hoje do verso 10 a 13. Na verdade, os versos 10 a 13 poderiam inclusive ser pregados juntamente com os versos 6 a 9, porque fazem parte da argumentação do apóstolo Paulo a respeito da doutrina em que os judeus precisam se identificar como verdadeiramente judeus. Qual é a definição daqueles que são filhos de Abraão? Primeiro, o apóstolo Paulo aponta para uma história inicial que diz respeito à promessa. Veja, os judeus diziam: nós somos filhos de Abraão, então nós temos a mesma fé de Abraão necessariamente. Paulo diz: não é bem assim. Não quer dizer que só por serem filhos de Abraão, de maneira étnica, vocês vão ter a salvação. Porque Ismael também era filho de Abraão e foi rejeitado. Porque filho de Abraão é o que é filho da promessa, não é só filho da carne. Esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo. Então, por isso, faz sentido a pregação dos versos 6 a 9. Mas o segundo argumento já não diz respeito meramente à promessa, mas à doutrina da eleição, quando ele vai citar o caso de Jacó e Esaú, que não tem o mesmo princípio lá de Isaac, que é filho da promessa, mas que mesmo assim provam que são certamente, no caso de Jacó, um escolhido de Deus. Então, ouçamos a palavra do nosso Deus, versos 10 a 13 do capítulo 9 de Romanos. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós temos a oportunidade, Senhor Deus, de vermos na Tua palavra doutrinas que são mais facilmente digeridas pelo nosso coração. E que na primeira pregação nós já compreendemos e nos submetemos. Mas outras doutrinas são mais complexas, Senhor. E nós precisamos do auxílio do Teu Espírito, Senhor Deus, de uma maneira especial para nos submetermos, não simplesmente para compreendermos, mas para nos submetermos. A doutrina da eleição, historicamente, tem sido motivo de muitas controvérsias dentro da Tua igreja. Mas que não seja assim no nosso meio, Senhor. Porque se foi revelado, precisa ser compreendido e recebido. Nos dá um coração, Senhor Deus, que seja inclinado a fazer a Tua vontade. A amar as coisas que o Senhor ama e rejeitar aquilo que o Senhor rejeita. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos esta palavra. Me usa, Senhor Deus, como canal Teu, para com sabedoria, clareza e precisão, revelar Cristo aos Teus filhos esta noite, e que eles possam ter a alegria de vê-lo diante de nós, sendo revelado nesta doutrina. É assim que nós te pedimos, no poder dEle. Amém. Quando nós chegamos na igreja, tudo é novo. Se você não nasceu na igreja, você não nasceu numa família cristã, tudo é novo. E muitas doutrinas começam a ser pregadas. Doutrina da santificação, a doutrina da salvação, a doutrina da filiação ao Senhor, da adoção. E tudo é muito bom, é muito novo. Eu me lembro exatamente como, quando ao chegar à igreja, eu era apresentado a essas doutrinas e começava a ler durante a semana. Era muito empolgante. Eu passava o tempo que eu tinha livre lendo a respeito destas doutrinas. Mas algumas começavam a dar um pouquinho mais de trabalho. Quando falava, por exemplo, batismo infantil, é difícil de compreender. Todo o ambiente em que nós fomos formados faz com que nós rejeitemos esse tipo de doutrina. Até que alguém
usado por Deus com paciência, com sabedoria, passa um tempo nos explicando a respeito daquela doutrina e a gente diz, agora entendi. Doutrina como esta da eleição é uma doutrina complexa de ser compreendida, porque ela não dá muito crédito ao homem. Na verdade, não dá crédito nenhum. Ela não faz com que nós nos sintamos crentes maravilhosos, pessoas boas, mas é exatamente o contrário. É uma doutrina que humilha, é uma doutrina que diz que você não pode fazer nada sem Deus, que a salvação não tem mérito nenhum seu. Então, ela é contranatural, ela é antinatural. Porque, naturalmente, o homem sempre quer ter algo de bom naquilo que ele tem relacionamento com o seu Senhor. Ele quer cooperar de alguma forma, ele quer ter algum valor na relação com Deus. E esta doutrina não nos traz valor nenhum a nós mesmos. Absolutamente. Ela é humilhante. Ela é constrangedora. Ela nos coloca no lugar onde nós devemos estar, com o rosto no pó, envergonhados, porque não fizemos nada a não ser pecar. Então, diante de uma doutrina como essa, a veemência de quem argumenta precisa ser cada vez maior. Os argumentos utilizados pelo apóstolo Paulo, eles começam a escalar. Porque o apóstolo Paulo tem muito disso, né? Ele tem como um interlocutor imaginário, ele pensa à frente daquilo que vão perguntar a seu respeito. E depois de mostrar que judeus e gentios estão na mesma situação, ambos precisando de Cristo, alguém poderia dizer, então quer dizer que falhou a promessa de Deus? Porque a promessa do Senhor, segundo compreendiam os judeus na antiga aliança, é que Deus iria salvar sempre os judeus. Então, esta promessa não vai ser consumada para os judeus, falhou a palavra de Deus. É assim que começa o capítulo 9, veja. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Ou seja, nem todos que nasceram em Israel são de fato israelitas, segundo a correta compreensão da palavra que o apóstolo Paulo vai citar em seguida. Então eu amo o meu povo, diz o apóstolo. Eu tenho apreço por Israel. Eu sou israelita como eles. Mas eu não posso mentir. Por outro lado, eles não podem achar que a palavra de Deus falhou, porque nem todos estão sendo salvos, porque a interpretação correta das promessas de Deus nunca foi essa. E aí que nós percebemos a harmonia dos dois testamentos, em que o antigo, ele aponta para o novo, e o novo vai confirmar o antigo. E que não há contradição, muito pelo contrário, há uma confirmação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Por isso que ele aponta para a primeira história, perceba, verso 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos de Abraão, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. Ou seja, a promessa não é que Abraão terá um filho com Agar. Não é essa a promessa. E eles tentaram fazer isso. Quando demorou muito o cumprimento da promessa, a própria Sara disse ao seu marido que ela deveria se deitar com a sua serva e assim suscitar descendência para Abraão, cumprindo a promessa. Só que este não era o cumprimento da promessa. O Senhor disse: em Isaque será chamada
a tua descendência, não Ismael. Mas se o argumento dos judeus era correto, então Ismael deveria ser considerado também salvo. Porque Ismael era tão filho de Abraão quanto Isaque era. Qual é o argumento inicial de Paulo? Não, não é assim. Porque não é ser filho da carne, é ser filho da promessa. Então, o primeiro argumento que faz com que os israelitas compreendam verdadeiramente o Antigo Testamento, no que diz respeito ao povo de Deus, quem é de fato o povo de Deus, é não olhar simplesmente para Abraão, tendo ele como pai da fé, e achando que por serem filhos étnicos de Abraão, ou seja, filhos na carne, eles seriam salvos. Porque serão salvos todos aqueles que estiverem debaixo da promessa, independentemente se são judeus ou gentios. Só que como precisa ser escalado o argumento, dado que a doutrina é complexa, ele vai trazer uma segunda prova para que isso fique ainda mais claro. E antes de explicar a segunda prova, eu queria deixar aqui registrado para os irmãos a importância do conhecimento do Antigo Testamento. Percebe? Porque as doutrinas elas são comprovadas à luz do Antigo Testamento. E que as histórias do Antigo Testamento não são meramente narrativas interessantes que nós devemos ler para compreender uma cultura que tem uma certa relevância na nossa sociedade. Não, não é só isso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, uma vez nesta carta, mas principalmente na primeira carta aos Coríntios, né? Lá ele fala que tudo aquilo que nós vimos na Antiga Aliança eram sinais, eram tipos do que iria acontecer no Novo Testamento, e aqui ele diz que as histórias que estão registradas para que nós creiamos na verdadeira doutrina. Ou seja, o que aconteceu com Israel não era meramente uma história de um povo, é o meu povo. Porque se a descendência de Abraão não é simplesmente a descendência da carne, mas é da fé, nós estamos unidos a Abraão e ao povo judeu na fé. Nós somos o mesmo povo. Por isso ninguém pode dizer que as promessas que Deus deu ao verdadeiro Israel não se cumpriram, muito pelo contrário, estão se cumprindo todos os dias. Quer a prova disso? Olhe a igreja do Senhor espalhada em toda a terra. Este é o cumprimento da promessa que Deus deu no Antigo Testamento a Abraão. Abraão não será pai de uma nação, ele será pai de muitas nações. Era esta a promessa. E estava claro, não ouviram porque não quiseram. Porque tiveram seus olhos embotados pela soberba. Então, dito isto, falando um pouco sobre a importância do conhecimento do Antigo Testamento para a compreensão do Novo, porque não há nada no Novo que seja tão novo assim. O que há no Novo Testamento é a interpretação do Antigo Testamento à luz da obra de Cristo. Mas não um novo compêndio doutrinário, mas a mesma sorte de doutrinas do Antigo Testamento que são interpretadas agora diante da consumação da obra do Messias. Então, na escala do apóstolo Paulo, o próximo argumento é este, observe verso 10. E não somente esta, se referindo a Sara, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Por que citar agora não mais Sara, mas Rebeca, juntamente com Isaque? Porque alguém poderia dizer o seguinte: no exemplo anterior, em que Ismael foi preterido e Isaque foi escolhido, o argumento mais comum contra a eleição é o seguinte: claro que Deus iria escolher a Isaque e não a Ismael, porque Ismael era filho de uma mulher que não era mulher legítima de Abraão. Então, por isso que ele foi escolhido. Então, se alguém argumentar desta maneira, o apóstolo Paulo passa para os capítulos posteriores de Gênesis, chegando ao capítulo 25, quando Esaú e Jacó estavam dentro do ventre de Rebeca, e passa a tratar dessa história. E dizer agora aqui não faz mais sentido esse argumento. Por quê? Veja o que ele diz. Na parte B do verso 10.
quando concebeu de Isaque, nosso pai. Ou seja, Rebeca concebeu de um só homem. Ou seja, os dois filhos, Jacó e Esaú, tinham o mesmo pai e a mesma mãe. Então já não dá para usar o argumento de que um era filha de uma concubina. Porque ambos eram filhos de uma mãe legítima. Então, o apóstolo Paulo está escalando o seu argumento para mostrar que a eleição ela não depende simplesmente do que os homens fazem, não depende em nada disso, mas daquilo que Deus quer. Então ele continua no verso 11: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que nos chama. Então veja só, quando foi que Deus elegeu Jacó e rejeitou Esaú? O texto diz: eles não haviam nascido. A eleição se deu antes do nascimento. Se você abrir comigo Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 3 em diante, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Verso 4, como também nos elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Quando é que se dá a eleição? Antes da fundação do mundo. Não é simplesmente antes de Jacó ter nascido, mas isso se Deus deu antes de existir história. Não só antes de existir Jacó e Esaú, mas antes de todas as coisas acontecerem. Para que fique claro que a eleição não depende daquilo que eu faço. Mas para isso ficar mais claro, é necessário que nós voltemos ao texto de Gênesis 25, para que a gente possa lembrar dessa história. Volte comigo, por favor. Gênesis 25. A partir do verso 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Lembre que as mulheres não tinham como saber quantos filhos tinham antes de eles nascerem, né? Então era uma surpresa sempre que se dava à luz. Não sabia se eram um, dois, se era macho, fêmea, só na hora. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. Era comum você dar nome aos filhos de acordo com características dele. Então, como é peludo em hebraico? Esaú. Então, se é peludo é Esaú, então o nome dele vai ser Esaú. Depois, o nome do povo que Esaú dá origem, passa a se chamar de Edom. Porque ele é peludo e é vermelho. E ele faz uma comida vermelha. Então, o vermelho é algo muito presente na vida de Esaú, deste peludo Esaú. Então, o nome é Edom porque a palavra vermelho em hebraico é Adom, que é a palavra para Adão. Adão é porque ele vem da terra e porque ele é vermelho. A terra é vermelha. Aqui fica claro que este homem, ele tem características que dão origem ao seu próprio nome. Esaú é peludo, então o nome dele vai ser Esaú, em hebraico, peludo. O texto continua, verso 26. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Então, desde o princípio, as coisas aconteceram assim. Eles eram gêmeos, mas havia uma luta no ventre de Rebeca. Porque
o que saísse primeiro teria direito à primogenitura. E este direito fazia com que o primogênito fosse, em certo sentido, em posição superior aos mais novos. E você fica pensando, né, como é que 2 bebezinhos no ventre da mãe estão conscientes disso? É claro que eles não estão conscientes. Era uma luta espiritual. Essa luta que estava acontecendo ali é tanto que quando é revelado a mãe e o pai que estava acontecendo, é dito, 2 nações há diante de ti, dentro de ti. São 2 povos, não simplesmente 2 pessoas, mas 2 povos vão surgir dali. Israel e os edomitas. Então a luta era uma luta espiritual. E quem sai primeiro? Esaú. O mais forte. O que teve mais força para sair, saiu primeiro. Mas e Jacó? Jacó não fica atrás não, ele sai agarrado no calcanhar do irmão. Como que dizendo assim, eu perdi, mas eu caí de pé. Então, toda a bênção da primogenitura vai para Esaú. E o pai dele, Isaque, prefere Esaú do que Jacó. Esaú era um homem caçador, ele trazia caça para o seu pai, ele fazia um alimento da caça, e o pai se alegrava com aquele filho. Era o filho da predileção, era o primogênito. Era o que tinha mais força, mais vigor. E quem era Jacó? O texto fala. Era um homem simples, habitando em tendas. Era um pastor que habitava em tendas. Essa era a característica daquele homem. Era um homem que trabalhava de maneira mais pacata e era um peregrino habitando em tendas. E o outro era forte, valente, parecia que podia todas as coisas. Mas o texto continua. Verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Perceba? O guisado vermelho, por isso se chamou Edom. Porque a palavra vermelha é Adom. Então ele vai se chamar Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Percebe o comentário do narrador? Ele não vendeu, ele desprezou a bênção de Deus. Os 2 cresceram, se tornaram homens, e Esaú sempre era o preferido do pai. E Jacó via aquilo. A mãe o amava, mas o pai não tratava como tratava o seu irmão. Era o primogênito. Então ele disse: um dia que eu tiver a oportunidade, eu vou resolver isso aqui. E quando Esaú estava voltando do trabalho, com fome, ele disse: me dá esse prato de lentilhas para eu comer. E Jacó diz assim: me vende a tua primogenitura? Alguém vai dizer: que homem malicioso, só pensava em dinheiro, só pensava nas bênçãos e enganou o seu irmão. Mas não é assim que nós devemos enxergar. É o contrário. Porque Jacó, nesse momento, ele estava enxergando a bênção de Deus acima de um prato de lentilhas. A visão de Jacó era esta: as coisas de Deus são superiores às coisas desse mundo. E eu daria tudo para ter a bênção do Senhor. Enquanto isso, aquele que tinha a bênção de Deus, que era privilegiado pelo nascimento, desprezou a bênção do Senhor e vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Sabe o que é que Esaú está fazendo aqui? Confirmando aquilo que Deus já tinha dito desde
a declaração da eleição de Jacó. É um ímpio. Então aqui você percebe que o argumento que muitos usam contra a doutrina da eleição, que é, se há a doutrina da eleição, então não há responsabilidade humana. Se há a doutrina da eleição, então há injustiça da parte de Deus. Se nós lembrarmos lá do texto de Romanos 9, estas duas perguntas também são antecipadas pelo apóstolo Paulo. Porque no verso 14, que nós vamos ver semana que vem, a pergunta que o apóstolo Paulo antecipa com esse interlocutor imaginário é: há injustiça da parte de Deus? Aí ele diz o quê? Certamente não. Não há injustiça, porque por justiça todos estariam no inferno. Então não há injustiça. Mas no verso 19, ele fala sobre responsabilidade. A responsabilidade do homem não é retirada. Por quê? Porque se comprova na vida do não eleito que ele é um ímpio. Não é um homem bom, maravilhoso, correto, temente a Deus que vai para o inferno, não. É um Esaú da vida. Agora, ele não está sendo preterido por aquilo que ele fez. Ele já nasceu preterido. Por outro lado, ele age de acordo com a preterição. Aí voltando lá para Romanos 9, e não desmarque Gênesis, por favor, mantenha aberto. Romanos 9. Ele diz assim, verso 11: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Veja, então eles não nasceram e um já era preterido e o outro eleito. E por que era assim? Para que o propósito de Deus, ou seja, a vontade de Deus se estabelecesse, segundo a eleição. A eleição que se deu antes de todas as coisas existirem, ou seja, antes da história, ela se dá não por algum motivo que Deus previamente tenha visto no homem. Não há absolutamente nada. Não é porque Deus previu que um seria bom e outro ruim. Não. Foi para que o propósito de Deus se estabelecesse. Agora, quando isto começa a ter corpo na história, os personagens mostram que, segundo a vontade própria deles, eles agem de acordo com a eleição ou preterição. Percebe? Esaú viveu como ímpio e Jacó começou a demonstrar a vida de um santo. Ainda que cheio de pecados, é verdade. Mas voltando lá para Gênesis 25, no capítulo 27, a gente não vai ler o texto, mas só lembrando da história, o que acontece aqui é que Isaac já está doente, né, velho, praticamente cego, e ele está perto de morrer. Mas antes de morrer, ele quer trazer uma outra bênção. A bênção que os pais davam antes da morte. Ele chama o seu filho preferido, o primogênito, Esaú, para que fizesse um prato, né, o prato que ele mais gostava, da caça, e desse, e ali ele pudesse dar a bênção. O que acontece é que a esposa dele, Rebeca, percebe isso e diz: não vou deixar isso acontecer, não. Ela corre e avisa Jacó. E diz: eu vou preparar uma refeição da caça do jeito que teu pai gosta, e você vai lá e vai dizer que é Esaú. Aí Jacó diz assim: não, mas isso não vai funcionar, porque ele é peludo e eu sou liso. Aí ela prepara uma roupa, né, uma roupa que enganasse o marido, e ele entra com essa refeição. O pai pergunta se de fato é Esaú, ele responde, e o pai diz assim, ele toca, né, para ver se de fato é Esaú, e ele diz: a voz é de Jacó, mas certamente o pelo é de Esaú. Ele acaba comendo, abençoa o seu filho e faz com que o filho dele, com esta bênção,
seja maior do que o seu irmão. E que ele passe a partir dali a ter uma promessa de ser maior do que todos os outros povos. O que sairá dali será maior do que todos os outros povos. Preste atenção. Por lei, a primogenitura era dada a Esaú, que nasceu primeiro. Ele tinha este privilégio de nascença. Mas por conta da eleição e pela confirmação que Esaú de fato era um ímpio, esta bênção foi dada a Jacó. Por meios escusos, mas aí é responsabilidade do homem. O que importa é que Deus cumpriu aquilo que ele havia dito que faria. Então, o que é que, de uma certa forma, este texto serve de pano de fundo para a teologia paulina que ele está aplicando em Romanos, até o capítulo 9. Vocês, israelitas, se portaram como Esaú. Vocês nasceram com todos os privilégios da primogenitura. Vocês eram o povo eleito. Vocês eram chamados de povo santo. Vocês tinham o sacerdócio, a lei, os profetas, os sacrifícios, tudo foi dado a vocês. Mas vocês venderam isto por um prato de lentilhas, se comportaram como Esaú. E agora os gentios que eram como Jacó foram trazidos à primogenitura. Você percebe? Por trás disso há um pano de fundo demonstrando que há dois povos que estão sendo tratados ali. Isto não quer dizer que a eleição não seja individual. Veja, não é o tratamento a respeito da doutrina agora. Isto é um pano de fundo, porque a doutrina está na tela principal. E a doutrina a respeito da eleição é que ela é individual. Deus elege individualmente, mas ele salva um povo. E aqueles que nasceram com todos os privilégios, eles acabaram sendo deixados de lado, porque venderam estes privilégios por um prato de lentilhas. E os que não tinham nada foram agora colocados no lugar de privilégio pelo Senhor. Volto comigo agora para Romanos 9. Perceba como fica bem mais fácil agora a compreensão do que diz o apóstolo Paulo. Verso 10. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, a forma correta de entender é que Esaú, ele foi deixado de lado antes de nascer. Isso precisa ficar claro, irmãos. Não foi depois de nascido que Esaú foi preterido, mas foi antes. Jacó não foi eleito pelas suas obras. Ele foi eleito porque Deus quis que ele fosse eleito. Segundo o beneplácito da sua própria vontade. Ou seja, porque ele quis. Simplesmente porque ele quis. Para refutar o argumento de que estas coisas se dão pelas obras. Então, aqueles que creem na eleição por uma previsão divina daquilo que nós vamos fazer, então Deus elege porque Ele prevê as minhas obras, isso não faz sentido. Porque não foi assim na citação aqui de Gênesis 27, 25 e 27, estabelecendo aquela história como um princípio que forma o fundamento da doutrina da eleição. Nesse momento eu só posso me lembrar de uma frase muito conhecida de Charles Spurgeon, um pregador batista do século XIX, que diz: creio na doutrina da eleição porque tenho absoluta certeza que, se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois disso. Grande verdade. Ou Deus me escolheria, eu jamais o escolheria. Agora, entendo Ele me escolhido, só pode ter escolhido antes de eu nascer. Porque se Ele esperasse eu nascer para me escolher pelas minhas obras, eu estava perdido.
Só é possível haver eleição se for antes, ou seja, que não dependa de mim. Porque se depender de mim, eu estou perdido. Aí o apóstolo continua, verso 12. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Foi-lhe dito quando? Antes. Ele cita mais uma vez Gênesis para comprovar a doutrina. Então você percebe que o que acontece aqui é o que acontece em todo o Novo Testamento. Como se dá o Novo Testamento? Primeiro, o Antigo, ele é escrito em 1500 anos. 1500, 1600 anos. O Novo, pouco mais de meio século. Então, como é que todo o Antigo Testamento demora tanto e o Novo Testamento é tão curto? É escrito em tão pouco tempo? Porque não precisava revelar nada novo. É só comprovar o antigo. Era só isso que precisava fazer. Então, se a gente pudesse colocar a Bíblia como uma pirâmide, a base da pirâmide é a lei. É a lei que governa toda a interpretação. Depois da lei, você tem os escritos. Porque os escritos formam a base das narrativas que demonstram a lei sendo observada na vida de um povo, que é o povo de Israel. Depois você tem os profetas, que fazem com que nós possamos entender a primeira sistematização desta doutrina. À medida que o povo de Deus ia tendo dificuldades, os profetas iam lá e falavam, consertavam a forma adequada da interpretação da lei diante dos desafios de Israel. E depois você tem os livros de sabedoria, que vão ensinar o povo como viver de acordo com a lei. É por isso que, por exemplo, quando você lê o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele te ensina que se você fizer o que é correto, você recebe o bem. Se você fizer o que é errado, você recebe o mal. Você tem um livro dos Salmos, que mostra que se nós temermos a Deus, nós viveremos bem. Ainda que tenhamos desafios com os inimigos, no final nós vamos vencer os inimigos. Você tem o livro de Cantares, que mostra que aqueles que amam a Deus, que amam a sua lei, estão como que num casamento com Ele. Então, cada um desses livros, um livro, né, de sabedoria, cada um deles, Eclesiastes, por exemplo, ele demonstra que nessa vida debaixo do sol, apesar dos crentes viverem com as promessas de Deus, existem grandes tribulações e que eles precisam encontrar na lei de Deus força e vigor para encontrar satisfação numa vida como essa que nós vivemos aqui. No livro de Jó, a lei que foi observada por um servo de Deus não lhe concedeu felicidade, mas ele foi testado e passou por grande tribulação, porque os que servem a Deus passarão por grande tribulação. Porque Jó está ali apontando para Cristo, que é o servo sofredor. Tudo isso com fundamento da lei. E aí vem o Evangelho. E nada mais é o Evangelho do que tudo isso que nós vimos aqui, da lei até os livros de sabedoria, só com a visão nova a partir da obra de Cristo. Só isso. O que você tem no Novo Testamento é toda a parte da base da pirâmide sendo interpretada à luz de Cristo. Só isso. É tão necessário que isso seja compreendido que, na prática, irmãos, isso muitas vezes funciona. Há muito tempo eu contei essa história aqui de um, hoje, pastor, amigo nosso, que era judeu, e ele, veja só como as coisas estão bagunçadas, né? Um judeu que inventou de namorar com uma crente, com uma evangélica. A família dele chegou a ameaçá-lo de ser deserdado. Mas ele lutou para que aquela moça se convertesse ao judaísmo. E a estratégia dele foi o seguinte: depois de uma briga que ele teve com ela, ele disse: eu vou ler o Evangelho de Mateus essa noite e amanhã eu vou confrontá-la.
Sabe o que aconteceu? Ele leu Mateus e se converteu de madrugada. E por que ele leu Mateus? Porque o evangelho foi colocado ali, logo o primeiro de todos no Novo Testamento, para comprovar que todas as promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo naquele evangelho. E ele queria dizer o contrário. Só que o poder de Deus, pela sua palavra, por meio do Espírito, o convenceu de que, de fato, o judaísmo que ele vivia era o falso judaísmo. E aqui existe o verdadeiro judeu, que é Cristo. Por isso que essas histórias do Antigo Testamento são tão necessárias. E elas não precisam ser repetidas, elas bastam ser citadas. O apóstolo cita e diz, aqui está a comprovação do que eu estou falando. É tanto que, para finalizar, ele volta a citar um outro texto do Antigo Testamento, veja verso 13. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Onde foi que ele tomou esta citação? Volto comigo para o último texto do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei Esaú. Quando o povo de Deus resolveu questionar o amor do Senhor, eles disseram assim, o Senhor tem nos amado diante da situação que Israel está passando, crise financeira, ainda somos subjugados a um império, o império assírio, o império sírio, o império medo-persa. Vocês ainda acham, você acha que ainda nós temos algo que faça que possamos crer que o Senhor nos ama? É problema entre os judeus, é confusão de família, é confusão entre as próprias tribos. Onde é que o Senhor tem nos amado? Aí Deus diz assim, eu vos amei porque eu amei a Jacó e odiei Esaú. Essa é a prova do meu amor. Qual é a prova do amor de Deus? Eu vos elegi. É a maior prova que Deus pode dar, que nos ama, irmãos. Não é nos dando o que nós queremos. Não é resolvendo os problemas circunstanciais da nossa vida, não. É quando Ele nos lembra que Ele nos elegeu. E quando Ele fala que odiou Esaú, nós devemos ter muito cuidado com isso aqui. Porque o tipo de ódio aqui não é aquele ódio consumado por alguém que fez algo, que Esaú nem tinha nascido ainda. Que tipo de ódio é esse que Deus teve por Esaú? John Stott, ele nos ajuda, juntamente a Charles Hodge, a interpretar esse texto à luz de dois textos do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos, mostrando que não é uma doutrina só paulina e apostólica, mas é uma doutrina do próprio Cristo. Porque Cristo, Ele diz, quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. E a palavra ali é quem não aborrecer, quem não odiar. E alguém pode dizer assim, eu tenho que odiar meu pai que não é crente? Esse é o ensino de Cristo. Mas esse texto de Mateus, de Lucas, precisa ser compreendido à luz de Mateus, que diz que ninguém pode amar nenhuma criatura acima do Senhor. Então, é neste sentido, o ódio, o aborrecimento, aqui é neste sentido. Eu não posso amar mais a ninguém que não o próprio Deus. Então Deus, a melhor forma de nós compreendermos aqui é, Deus amou a Jacó e Ele preteriu Esaú. Ele deixou de lado. Não é que ele tinha um ódio consumado por Esaú, porque Esaú nem tinha nascido ainda. Mas ele odiou no sentido de que ele preteriu, ele deixou de lado, ele amou mais a Jacó do que a Esaú. Uma doutrina como essa, irmãos, que diz que Deus ama quem quer e Deus não ama a quem Ele não quer, é uma doutrina que acaba com o homem.
Porque você fica pensando por um lado. Então, quem não é eleito, não tem nada que essa pessoa faça que possa o fazer ser salvo. Isso é verdade. É uma forma de enxergar a verdade. Mas antes de você se angustiar com as pessoas que não se salvaram ainda na tua família, dentro das tuas amizades, e ficar, de uma certa forma, raivoso com a doutrina, você deveria pensar de outra forma. Não é assim que nós compreendemos e aplicamos a doutrina para a nossa vida. Muito pelo contrário. Isso quer dizer que todos os que foram eleitos podem estar onde estiverem agora, fazendo seja lá o que for. Quando nem eu mesmo tenho mais esperança que estas pessoas da minha família, meus amigos e colegas de tanto tempo, que eu olho e diz assim, não, isso aí está perdido. Esta doutrina nos ensina que é possível que estas pessoas sejam salvas. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, foi salvo, foi convertido quando estava a caminho de uma cidade onde ele iria perseguir e matar os crentes. Foi nesta circunstância que Paulo foi salvo. Então, ou você vai brigar com a doutrina, ou você vai dizer o seguinte: é a esperança que eu tenho para que os meus parentes, para que os meus amigos sejam salvos, é lembrar que na doutrina da eleição, os que são eleitos podem fugir o tempo todo, mas um dia, o dia que está determinado por Deus para que eles sejam salvos, serão salvos. É um alento numa circunstância como essa. Em segundo lugar, em relação a nós mesmos, é segurança. Porque em momentos, em períodos da vida onde nós estamos, né, mais fracos, suscetíveis a cair em mais pecados, nós duvidamos da nossa fé, duvidamos até da salvação. Essa doutrina nos faz lembrar que se fomos eleitos por Deus, Ele nos tirará dessa situação. Ele nos dará força. E isto não para que nós nos afundemos no pecado, pelo contrário, para que nós nos esforcemos para voltar a ter uma vida santa. Porque os eleitos de Deus são chamados à santidade. E por fim, esta de fato é uma doutrina difícil de ser compreendida. Porque ela esmaga o coração soberbo do homem. Ela é difícil, não é impossível. Assim como Paulo compreendeu, sendo ele judeu, nós podemos compreender também. E se existem pessoas que ao seu redor têm dificuldade com a doutrina da eleição, tenham paciência. Tenham paciência. Logo que eu fui eleito presbítero, com 26 anos, eu tinha um primo um pouco distante que estava congregando na mesma igreja em que eu estava servindo, e ele compreendeu várias doutrinas, mas ele tinha uma dificuldade imensa com a doutrina da eleição. E eu gastava horas com ele, explicando, ele sempre tinha algo para rebater. Um dia ele foi na minha casa, disse, você vai para lá e a gente vai conversar a noite todinha até você entender. Mas ele entendia um ponto e depois levantava outro. Quando eu já não tinha mais força nem argumentos, eu me lembrei de um livro chamado Eleitos de Deus. E, se eu não estiver enganado, é de R.C. Sproul. Esse livro é fantástico. Eu disse, meu amigo, é o seguinte, olha, lê esse livro aqui, se você não entender, aí tu não é eleito. O que eu vou pensar é que tu não é eleito, que não tem condição. Ele leu, na metade do livro ele disse, rapaz, não tem como argumentar contra isso aqui, não. Ele disse, meu Deus do céu, o que o livro disse, eu já te disse 1 milhão de vezes. Mas não importa.
Foi o meio que Deus usou. E dali em diante ele passou a compreender a doutrina da eleição. E a vida dele, em um certo tempo, foi uma vida muito mais leve. Ele era atormentado com os pecados do passado. E passou a ter uma vida mais leve. Essa é uma doutrina, irmãos, que não só nos humilha, mas nos dá segurança e alento. Espero que os irmãos voltem para casa hoje, com a certeza que se nós formos eleitos em Cristo, nada pode nos separar dele. Amém. Vamos orar.